Nos módulos anteriores, vimos o conflito entre a fidelidade do povo de Deus e a soberania do império. O capítulo 4 fecha essa sessão narrativa com uma reviravolta dramática. O próprio rei Nabucodonosor se torna um pregador da soberania do Deus de Israel. Acompanhe comigo no capítulo 4, versículo 1 ao 3. O rei Nabucodonosor, às pessoas de todos os povos, nações, línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhe seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosos as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. O capítulo é incomum, porque é apresentado como um decreto real, escrito pelo próprio Nabucodonosor após sua loucura e restauração. Este é o testemunho mais claro no Antigo Testamento de um monarca gentil que reconhece a majestade de Deus. Ele diz aqui quão grandes são seus sinais e quão poderosos as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. No versículo 3. Nabucodonosor relata seu segundo sonho a Daniel, que desta vez ele não esqueceu. Ele fala sobre uma árvore grandiosa que alcança o céu e a sustenta toda a vida na terra. De repente, um vigilante, simbolizado por um anjo, um mensageiro celestial, ordena que a árvore seja cortada, deixando apenas o toco e as raízes amarradas com ferro e bronze no campo. Na teologia bíblica, a árvore é um poderoso símbolo de poder, realeza e império. Você pode observar em Ezequiel capítulo 17 e 31. A árvore de Nabucodonosor representa o seu próprio domínio, isto é, o império que, embora provido por Deus, tornou-se tão vasto que ele o atribuiu a si mesmo. O corte da árvore significa julgamento iminente, a remoção abrupta do poder imperial. E também a suspensão do domínio. O toco amarrado indica que o poder da Babilônia não foi totalmente destruído, apenas suspenso pelo tempo. Daniel, com coragem, interpreta o sonho revelado que a árvore cortada é o próprio Nabucodonosor. Ele será banido para viver como um animal selvagem, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Esta é a frase mais importante do capítulo e o lema teológico de toda a primeira metade de Daniel. O juízo de Nabucodonosor não é aleatório. Ele tem um propósito didático: ensinar que a fonte de toda autoridade e poder não está em Babilônia, mas no Altíssimo. A loucura do rei é a punição perfeita para a sua soberba. Ele se levou como um Deus e por isso Deus o rebaixa à condição de fera. O teólogo e pastor Ian M. Dugan resume a lição. Ele diz que o juízo de Nabucodonosor é um lembrete vívido de que o reino pertence a Deus. A história de Daniel 4 não trata da doença do rei, mas da soberania de Deus. O maior rei da terra é forçado a admitir que ele é apenas um servo e não o soberano. Exatamente 12 meses depois, Nabucodonosor, caminhando no terraço do seu palácio, vangloria-se. Ele diz: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Observe que enquanto a palavra ainda está em sua boca, o juízo o atinge.
Essa imediata e literal queda demonstra a ação direta e cronometrada de Deus. A teologia bíblica enfatiza que Deus é paciente. O rei teve 1 ano de aviso, mas seu juízo é inevitável quando a soberba atinge seu ápice. A glória humana é fugaz, mas a glória de Deus é eterna, e ele não divide-a com ninguém. A história de Nabucodonosor se conecta com a narrativa bíblica mais ampla contrastada em Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel. Nabucodonosor representa o espírito de Babel, onde o homem tenta construir sua própria glória. Aqui em Daniel capítulo 4 é o reverso de Babel. O homem é humilhado e a glória é dada a Deus. Fazendo conexão com Lucas capítulo 1, versículo 52, a lição de Daniel 4 é ecoada no Magnificat de Maria. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. O reino de Deus sempre opera através da humilhação da soberba. Após o período da sua loucura, a sanidade de Nabucodonosor é restaurada. Seu testemunho final não é um mero decreto político, mas um hino de conversão e louvor. Observe comigo no versículo 34 e 35. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. O rei finalmente entende o que é o reino de Deus. A lição é completa. A verdadeira realeza não está em conquistar nações, mas em reconhecer aquele que é o Rei dos Reis, o Rei eterno. Daniel capítulo 4 é o final perfeito para as histórias de Babilônia. A soberba imperial é desmascarada e o poder de Deus é vindicado. A mensagem para o exilado é clara. O império de hoje é o toco de amanhã. Confie em Deus, o Rei Eterno. No próximo módulo, faremos uma transição. Exploraremos o capítulo 5, a queda da Babilônia sob o rei Belsazar e o famoso episódio da escrita na parede, um juízo final e definido sobre o orgulho gentil. Se você está gostando do nosso aprofundamento, por favor, inscreva-se e deixe suas perguntas nos comentários e até o próximo vídeo.